Dando prosseguimento ao nosso painel, vamos dar início ao segundo painel do dia. O tema do nosso painel agora é Mobilidade em Transição, Novos Combustíveis, Novas Rotas. Este painel apresenta uma visão integrada sobre os novos combustíveis e modais de transporte que estão transformando a mobilidade e a logística do Brasil. Com foco no papel do Espírito Santo como território estratégico, o debate propõe caminhos para conectar inovação energética, sustentabilidade e infraestrutura de transporte. Nosso primeiro painelista é Pedro Cáfaro Vicentini, engenheiro master da Petrobras. Ele que é engenheiro mecânico com mestrado e doutorado pela COP, UFRJ. 35 anos de Petrobras, com passagem pela refinaria Duque de Caxias, Centro de Pesquisas e Comercialização e Marketing da companhia. Atua com desenvolvimento e avaliação de combustíveis automotivos com foco em seu desempenho, eficiência energética, emissões de poluentes e gases de efeito estufa. Boa tarde, pessoal. Me ouvem bem? Bom, pessoal, a ideia aqui, então, que eu vou passar para vocês, é uma visão geral. A gente vai começar, assim, uma visão mais abrangente, falando da visão da Petrobras sobre descarbonização de diversos setores, como é que nosso plano estratégico está direcionado para essa descarbonização. E aí a gente vai dando um zoom, né? Olhando quais são as atuações da companhia, em que áreas ela está atuando, até a gente chegar, então, nos produtos que hoje já estão disponíveis para o consumidor, produtos mais sustentáveis, com foco especial, então, no diesel R, que é o diesel com conteúdo renovável. Um pequeno disclaimer que toda a apresentação externa da Petrobras costuma ter, né? Essa apresentação vai estar disponível para você na versão PDF depois pela organização. Tá? Então, falando inicialmente quais são as escolhas da Petrobras nesse caminho da transição, um longo caminho de transição. Né? Nosso foco vai ter que continuar durante um período no óleo e gás, até porque é isso que vai sustentar a parte econômica que vai levar à transição. A transição é uma coisa cara, uma coisa demorada. Né? E ela então precisa de canais de financiamentos importantes. Nosso foco durante essa transição é o óleo e gás como sustentáculo para promover essa transição. Reposição dessas reservas, né? Que vão ser esgotadas rapidamente. As pessoas pensam que o petróleo é como fosse, por exemplo, uma usina de uma mineração, né? Que você tem lá 50 anos de um reservatório. Não, ele se esgota muito rapidamente. 5, 10 anos um poço já está se esgotando, então tem que estar sendo sempre reposto. Então, o nosso foco tem que ser investir nessas coisas também. Ampliação do nosso parque industrial, né, para poder não só dar continuidade ao nosso uso dos combustíveis fósseis, mas também para a gente ter uma transição dentro do próprio parque industrial, melhorando então a eficiência desse parque, reduzindo o consumo de combustíveis de carbono e então produzindo também os novos combustíveis sustentáveis. E a nossa então ambição é neutralidade das emissões operacionais, né? Já em 2030 uma redução de 30%, 2050 então a nossa neutralidade total em termos operacionais. Tá? E então uma liderança na transição energética justa, que a gente chama. Justa o quê? Justa para a sociedade, não com foco na Petrobras, mas olhando para a sociedade que vai ter que, no final das contas, bancar isso, porque os produtos, tudo isso é pago pela sociedade, então que a gente então consiga fazer uma transição da maneira mais suave, porém na velocidade que é necessária para atender as nossas ambições como país. Então, olhando aqui para grandes números que impressionam, a gente está falando aí de bilhões, né? Então, a gente, em termos de descarbonização, a gente está falando no nosso plano estratégico, que engloba então os próximos 5 anos, 5,3 bilhões de investimentos na redução de emissão de CO2 operacional, né? Nas nossas operações, escopo 1 e 2, né? Olhando aí tanto a parte de exploração e produção, como refino, transporte, comercialização, a nossa diversificação rentável. E aí então a gente está falando aí tanto nas energias de baixo carbono, produção de energias de baixo carbono, energias novas aí basicamente, estou falando então de energia eólica, onshore e offshore,
E aí offshore a gente tem uma participação já interessante aqui, começando no Espírito Santo. Tá? Parte de hidrogênio também, a gente começando a entrar nessa área. Parte de captura de CO2, alguns projetos também aqui, vocês ouviram falar, aqui no Espírito Santo. Tantos nossos, né, que a gente já captura parte do CO2 que vem junto com o gás que é produzido no Espírito Santo e é reinjetado. Aliás, a Petrobras é a maior empresa em termos de captura de CO2 no mundo, né, por conta dessa questão. Mas também alguns projetos envolvendo parceiros, como a ArcelorMittal aqui no Espírito Santo, já trabalhando com a gente em projetos para a parte de captura de CO2 também no setor siderúrgico. Tá? E aí, então, já falando, então, adiantando o nosso foco principal da apresentação, a questão dos bioprodutos, que a Petrobras está entrando tanto nos produtos tradicionais, né? Nós já participamos do biodiesel, né? Vamos estar voltando ao etanol. A Petrobras tinha participação na produção de etanol, se retirou alguns anos atrás, estamos voltando para o etanol. E também parte de biometano. E tudo isso, então, suportado pela nossa parte de pesquisa e desenvolvimento, que é bastante forte, 1 bilhão nos próximos 5 anos, para então poder promover esse desenvolvimento tecnológico que a gente precisa para alcançar esses nossos objetivos. Tá? Então, a gente olhando aqui, basicamente já dando um zoom na parte dos produtos. Né? Etanol, Petrobras, como eu falei para vocês, retornando, é uma parte já dominada, mas nós estamos retornando também. 30% da nossa gasolina hoje contém etanol e existe uma possibilidade de chegar a 35%. Biodiesel, 15%. Ambições aí já existe na legislação, a ambição de chegar a 20%, já se fala em 25%. Biometano também. Petrobras dando uma ênfase a esses produtos, que são produtos dominados, né? Tendo como então como motivador uma alternativa de descarbonização que já está no mercado, que já existe, para a qual já existe incentivos do governo na parte de legislação, né, através de mandatos obrigatórios de utilização de etanol, biodiesel de forma crescente. Então, não só é uma maneira de a gente descarbonizar de uma forma segura, que está então tem esse incentivo legal, como também por sinergias. Por exemplo, etanol interessa para a gente também porque a gente tem projetos, eu vou falar aqui em alguns slides adiante, para geração de combustível sustentável de aviação através do etanol, a rota que chama ATJ, etanol to jet, né? E também a parte do biodiesel, né? Que a gente está desenvolvendo um combustível para navegação de navios de grande porte, o bunker com conteúdo renovável, e esse conteúdo renovável basicamente é biodiesel. Então existem essas outras sinergias também para esses combustíveis. Né? Agora, assim, olhando para a parte de biorefino, ou seja, a produção de novos combustíveis a partir do nosso parque de refino. Tanto do parque de refino que a gente já possui nas nossas refinarias, com algumas adaptações, como também plantas novas que nós estamos implementando. Né? Olhando então para as plantas novas, que a gente chama de plantas dedicadas, ou seja, são plantas onde 100% dos produtos que vão sair dali são produtos 100% renováveis, produzidos a partir de matérias-primas orgânicas, ou seja, sem carbono fóssil. Né? A gente tem então alguns projetos aí na área da Replan, né? 100 milhões de barris de petróleo por dia, nessa rota ATJ que eu falei para vocês, a produção de combustível sustentável de aviação a partir do etanol, produção através da rota EFA, uma rota de hidrotratamento, né, através de óleos vegetais e de óleos de sebo, né, para a produção então do HVO, que é o óleo hidrogenado, que tem uma característica quase igual ao do biodiesel, a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco. Né? Esse projeto na RPBC e um projeto também no Boaventura, que é o complexo petroquímico lá do Rio de Janeiro, que está sendo retomado, e um dos produtos que vai sair dali então é também esse HVO 100% renovável. Né? E a outra parte então, nosso investimento do Biorefil, não é como eu comentei para vocês, é o aproveitamento das nossas potencialidades em termos das refinarias que a gente já possui
introduzindo então matérias-primas renováveis dentro do processo, e aí então a gente obtendo produtos em que você tem uma parcela, né, aí não vai ser 100%, do produto com características renováveis, né, que a gente não vai ter dentro desse portfólio o nosso diesel R, o diesel com conteúdo renovável, e também o combustível de aviação com conteúdo renovável, né? A gente tem aí já metas estabelecidas pela ONU de descarbonização do setor aeronáutico, que é um setor complicado. Você não pode ter um avião com baterias elétricas, né? Então você vai ter que ter combustível líquido durante algum tempo, e não são todos os combustíveis, então vai continuar sendo um combustível com essa característica que a gente usa hoje, mas com conteúdo renovável crescente. Então a gente já tem aí aprovado a utilização, o coprocessamento na Reduc, a refinaria Reduc de Caxias, de 1,2% de conteúdo renovável nesse produto, né? E agora, então, dando um zoom, chegando aqui no setor rodoviário, que está mais próximo da gente, nesse setor da mobilidade, né? E aí a gente vê que quando a gente fala de transporte rodoviário, a gente tem um universo aí, né? Para sustentar isso aí, né? A gente está falando dos veículos leves de passeio, a gente está falando dos veículos de transporte coletivo, estamos falando de ônibus, estamos falando de caminhões, né? Mas não só isso, a gente tem também a parte da pavimentação, né? Os asfaltos, né? E por trás disso, quando a gente fala de mobilidade, não é só rodoviária, a gente tem a parte da aviação, que eu já comentei com vocês, a parte do navio, e para todas essas áreas, então, a Petrobras está desenvolvendo produtos que estão, de uma maneira paulatinamente, estão entrando no mercado, né? Conforme eu comentei com vocês, transporte rodoviário, a gente então tem o diesel R, que já está no mercado, a gente vai falar um pouquinho mais dele, né? Produzido, então, hoje em 2 refinarias, né? Mas com possibilidade de utilização em outras 3, hoje com 5% de conteúdo renovável, podendo chegar até 10%. Aí você pode perguntar, poxa, mas não dá para a gente colocar mais óleo vegetal e a gente conseguir aí conteúdo renovado maior nessas refinarias, 30%, 40%? Não por quê? Porque a refinaria, quando ela foi montada, os seus parques de unidade, ele tem características que os equipamentos podem suportar. Então, quando você começa a processar um óleo desse, você começa a gerar uma quantidade por exemplo, de gás muito maior do que originalmente previsto, você não consegue dar vazão a isso. Você tem uma reação que tipicamente exotérmica, aí você tem um estresse exagerado dos materiais, né? Então, a gente tem um limite técnico em que a gente pode fazer o coprocessamento. Então, por isso essa limitação. Hoje a gente trabalha com R5, podendo chegar eventualmente ao R10. Acima disso, a gente então vai produzir o HVO, né, em plantas dedicadas, tá? Parte de transporte aéreo, que eu já comentei com vocês. O bunker, né, o combustível naval com conteúdo renovado. A gente hoje já está produzindo e vendendo lá em Rio Grande, onde a gente já tinha lá uma possibilidade de produzir e distribuir esse produto, com possibilidade então já olhando para Santos também, né? E também parte de produtos petroquímicos de origem verde na Recap, que é uma refinaria nossa lá em São Paulo, e também na refinaria Rio Grandense, que a gente tem uma participação. Seguindo adiante, então, a questão do cenário nacional, questão dos combustíveis rodoviários, né? Então, basicamente, 2 focos principais que a gente tem, que é a questão da diminuição das emissões, tanto dos gases de efeito estufa, mas também com relação aos poluentes locais, né? Para a gente poder ter uma qualidade do ar, principalmente nos centros urbanos, adequada, né? A gente tem essas demandas e elas vão ser então atendidas através do desenvolvimento tecnológico da indústria automotiva, novos motores mais eficientes, menos poluentes, né? E suportada por combustíveis mais modernos, né? Para atender isso aí, né? Através de todos esses programas que a gente tem, todos esses vetores, né? O programa do Renova Bio, do governo federal, para incentivar a utilização do etanol e do biodiesel, né? O Proconv, que então cria limites para as emissões veiculares, né? Programas como a Rota 2030 e o Mover,
que estão induzindo a melhoria da eficiência energética dos veículos. Combustível do futuro também, que saiu recentemente com novas etapas, preconizando combustíveis com maior eficiência e com menor pegada de carbono, né? Então, um grande desafio para nós, como Petrobras, é a gente conciliar essa redução de CO2, né, e da poluição local com eficiência energética, confiabilidade e desempenho em campo. Porque não adianta a gente produzir um produto que não vai estar adequado à nossa cadeia logística, né, que tem características, algumas delas são bastante severas, então se faz um combustível assim, vamos colocar entre aspas, delicado demais, ele não vai poder suportar chegar na qualidade adequada do consumidor. Então tudo isso tem que ser visto na hora que você desenvolve um produto como esse, para ele ser adequado ao consumidor no campo também. Tá? Então, entrando aí na questão dos nossos do HVO, né? Já adiantando um pouquinho aqui, estou vendo que meu tempo está acabando, né? E do diesel RX, né? O HVO, então, é aquele óleo hidrotratado que eu falei para vocês, né? E o diesel RX é um óleo coprocessado na própria refinaria, né? Então, qual seria a diferença? O HVO ele vem de uma planta dedicada, em que ele é produzido, né? Você tem aqui o óleo vegetal entrando numa unidade separada, em que ele é hidrogenado, né? E o óleo mineral tradicional na refinaria, e lá na frente você então pode ter uma mistura de teores maiores de conteúdo renovado, como comentei com vocês. Aí sim você poderia ter um R30, um R50. Em termos de coprocessamento, você vai ter que ficar naquela faixa aí de 5 a 10% que eu comentei para vocês, porque o óleo ele é então introduzido, o óleo vegetal na própria unidade. Tá? Algumas qualidades aqui comparativos entre biodiesel e HVO, porque muitas pessoas pensam, poxa, vamos aumentar a quantidade de biodiesel cada vez no óleo diesel. Existem limitações, né? Por exemplo, o biodiesel ele é muito higroscópico, então você tende a captar mais umidade. Essa umidade no combustível pode dar problema em campo, né? Ele tem um cetano, que é uma qualidade de queima inferior, por exemplo, do óleo diesel normal, e o HVO tem uma qualidade muito maior, né? Ele tem uma propensão à oxidação, ele tem o oxigênio na molécula dele, né? Então o oxigênio ele tende a se combinar e formar gomas e borras, coisa que o HVO não tem. Então a gente acredita mais no HVO como um combustível que a gente chama de drop-in, que pode ser utilizado no motor sem nenhuma necessidade de adaptação, nenhuma preocupação adicional na cadeia logística. Acho que travou aqui. Oi, não estou conseguindo avançar. Não estou conseguindo avançar aqui. Isso. Aqui, vamos adiantar um pouquinho, então é onde ele é produzido hoje em dia, né? Basicamente na Repar, que é a refinaria de Araucária, lá no Paraná. Ele é produzido também na RPBC, né, em Cubatão. E a gente tem 3 outras refinarias que a gente pode produzir também, que estão aptas a isso, mas a gente vai só começar a produzir quando a gente tiver um mercado maior. Adiante. Alguns testes que a gente então já fez com o produto, né? A gente começou o teste lá então em Curitiba, com a Aviação Redentor e a Mercedes-Benz, numa frota de ônibus cativa durante 6 meses, né? Fizemos também teste diretamente com algumas montadoras, Volvo, Scania, FPT, e aí a gente testou, vocês estão vendo um caminhãozinho da Iveco, eu sei que a Iveco vai falar aí, então usamos um caminhãozinho de vocês também, foi uma parceria que a gente teve com vocês, né? Toyota, com veículos Sport Utility, a diesel, né? E a Vale do Rio Doce, a gente testou tanto os caminhões de mineração quanto trens. Seguinte, mais um clique. Então, pode clicar até o final aí. Tá? Mais uma. Tá? Então, basicamente, o que a gente teve, né? Testes de integridade físico-química para ver se o combustível suportava as condições de campo durante o tempo do teste, né? Desempenho, parte de emissões e parte de consumo. Em todos esses testes, o produto foi aprovado em todas essas aplicações. Mais um último, e aí é o slide final,
convido vocês que estejam mais interessados a olhar aí o QR Code para poder, vai direcionar vocês à página de produtos sustentáveis da Petrobras. Obrigado aí pela atenção. Muito obrigado ao nosso primeiro painelista. E dando sequência ao nosso painel, convidamos agora a Aline Rovati, ela que é gerente de marketing de produto da Iveco. É uma profissional com mais de 20 anos de experiência na indústria automobilística, destacando-se na área de marketing do produto, inovação e estratégia comercial. Atualmente, atua como gerente de marketing do produto na Iveco, onde lidera iniciativas relacionadas à experiência do cliente, inovação de produto e parcerias estratégicas. Obrigada. Obrigada por estarem aqui com a gente. Eu sou a Aline, trabalho na Iveco. Não sei se todos conhecem bem a Iveco. É uma montadora que faz veículos comerciais leves, médios, semi-pesados e pesados. E chamamos de full liner para isso. E é um prazer estar aqui com vocês explicando um pouquinho quais são as estratégias da Iveco para descarbonização, tanto na planta quanto também nos veículos, porque a gente trata os 3 escopos 1, 2 e 3. Bem, aqui é um retrato do que acontece no mundo. O Brasil é o 6º maior emissor de CO2 e o setor de transportes impacta muito, mais de 50% é referente ao setor de transportes. Quando a gente vê, então, rodoviário, 92% do setor de transporte, o emissor é o rodoviário. E aí a gente se coloca, eu me coloco nisso, a Iveco é o problema. A gente sabe que a gente faz parte do problema, mas faz parte da solução também, é isso que a gente está buscando. E quando a gente olha no rodoviário, aí que o problema se intensifica, porque os maiores emissores, caminhões e ônibus, claro, são os maiores emitem mais. E quando a gente vê o diesel, ele é o campeão. Isso é inevitável, então. Então pensamos, somos grande parte do problema e a gente tem que trazer uma solução. O que a Iveco está fazendo, então? Bom, aproveitando que a nossa matriz energética é muito benéfica, o que a gente pensou? Cada veículo, cada missão tem sua natureza. A gente não acredita que vai existir um futuro único, seja ele elétrico, biometano, não. A gente acredita que é uma mescla, que cada tipo de veículo, para cada tipo de distância, tem uma diferente necessidade, assim como locais diferentes têm diferentes naturezas, né? Aqui, olhando um pouquinho da nossa matriz, a gente observa que grande parte é verde e isso é muito positivo. Aí eu vi aqui Espírito Santo, carvão, fiquei triste, mas eu fui buscar mais informação. Estamos aqui no caminho certo também. É que aqui nós colocamos os principais, mas eu sei aqui também da energia solar e hídrica também, tá bom? Bem, o que a gente tem então? A Iveco tem bastante tradição na Europa por trazer combinações multienergéticas. Quem teve a oportunidade de talvez visitar uma feira lá fora, viu que a gente traz diferentes soluções, mas aqui não é diferente. A gente primeiro estuda a necessidade do local e assim que a gente precisa de uma solução que já exista na Europa, a gente adapta as nossas necessidades e traz para cá. O nosso trabalho é realmente entender o que a gente precisa aqui. E o que a gente já tem hoje? Então, a gente tem veículo com gás natural, biometano, é o mesmo veículo, ele pode receber tanto gás natural quanto biometano em qualquer proporção. Elétricos também, então nós já temos unidades dos veículos mais leves, são elétricos aqui no Brasil. A gente já tem. E eu gosto de citar também o Euro 6. O Euro 6 é diesel, mas ele é melhor que o Euro 5. Então, nesse sentido, ele acaba poluindo menos. E um ponto importante é que um DNA nosso, todo projeto que a gente faz lá, a gente pensa em como diminuir o consumo de combustível. Isso é levado a sério em todos os detalhes, até no peso do produto, nos materiais que serão selecionados. Tudo isso para a gente sempre reduzir muito o consumo. Claro, é dinheiro
na mão do transportador, mas também é uma emissão de CO2 menor. Então, é importante por esse lado também. Bem, o que a gente tem feito, então? A Iveco, ela assinou um compromisso de até 2040, então, ter carbono zero, o que significa 10 anos antes do Acordo de Paris. Então, ela tem feito ações em diversos segmentos, né? Por exemplo, falando um pouco da nossa fábrica, ela já é totalmente com energia sustentável. Então, nos últimos 2 anos já houve uma redução de 30% no CO2. Ela também já usa gás natural, eu estava comentando, e já está trabalhando para ter o biometano. Então, vem buscando. Tem uma área específica dentro da engenharia que só analisa os materiais que serão usados no veículo. Então, sempre buscando desenvolver materiais que emitam menor CO2, trabalhando muito em conjunto com a área de compras, porque o fornecedor é peça-chave também, né? Então, existem metas para os fornecedores, eles também têm que ter uma produção sustentável, se preocupar com as pessoas, lógico, mas também ter um produto mais sustentável, e a Iveco apoia nisso, é um trabalho conjunto. Quando a gente fala de inclusão e engajamento, é uma empresa que tem diversos comitês de minorias, tem comitês de mentoria. Eu mesma já fui mentorada, já fui mentora. Um programa que eu gosto muito para a inclusão é o Caminho para Elas, um programa que não só auxilia mulheres a se tornarem profissionais do transporte, serem motoristas, mas também garantem emprego a elas. Então, já em 5 cidades tem sido um sucesso e é um destaque para a gente. Segurança no trabalho é algo que é inquestionável, então tudo que é feito é pensado na ergonomia e na saúde do colaborador. E no ciclo de vida também, todo o material é analisado. Eu gosto muito de um projeto novo que foi recém-lançado em parceria com a Petronas e com a Nuarte, que é uma empresa de inovação. É um novo óleo que ele é feito a partir do óleo já utilizado uma vez num veículo. Então ele é refinado novamente. A gente pensa que a qualidade se perde. Não. A performance é ainda melhor, por incrível que pareça. E a redução de CO2 é de 77%. Então, de verdade, é um produto, um de vários que provavelmente vão surgir, mas que a gente destaca como uma situação ganha-ganha. Chama Nexpro Infinity. Então, é só um exemplo de ações que são feitas nesse pilar também. É uma empresa que atua globalmente. Na América Latina, como eu disse, a gente tem soluções à medida que a gente precisa. Então, veículos de mais curta distância, a gente pensa que a eletrificação é o caminho, porque eles estão inseridos nas grandes cidades, onde o particulado é um problema, mas que também é possível recarregar o veículo, a autonomia também, que é menor que um veículo a diesel, mas atuando nas cidades não é um problema. Agora, quando a gente começa a falar de um veículo que vai ser intermunicipal ou rodoviário, hoje a gente ainda entende que o gás natural ou o biometano é a melhor solução que a gente tem. Claro, na Europa já existem outras soluções na Iveco, temos o pesado já elétrico, temos o pesado já com célula de hidrogênio, acabamos de vender 2 em parceria com a BMW, mas aqui a gente entende que ainda o gás ele precisa ser muito explorado e talvez no futuro, para algumas missões, para alguns tipos de clientes, o elétrico vai fazer sentido e aí ele vai ser adotado porque a gente adapta a tecnologia já existente na Europa, né? A gente já tem mais de 5, acho que até é um pouco antigo esse número, mais de 60 mil veículos Iveco sustentáveis no mundo. No gás, uma liderança muito grande na Europa, grande parte do market share de veículos movidos a gás na Europa é Iveco, e sem ter tido grandes problemas, principalmente de segurança, porque a gente ainda entende que tem clientes que têm medo, né, da segurança. Isso não existe, existem sistemas de segurança de válvula de escape no veículo que impedem que um acidente aconteça. Tá? Então,
A gente tem muita segurança nisso. Aqui alguns exemplos, trouxe mais algumas coisas de elétrica e célula de combustível também. E aqui um slide falando um pouquinho, mostrando a carinha das nossas soluções, né? Então, aqui à esquerda a gente tem o e-Daily, que é o veículo Daily. A gente costuma dizer, é o mesmo Daily, porque o Daily é até uma marca muito conhecida, só que elétrico. Não é um carro, é um pequeno caminhão, né? Ele é totalmente adaptado às carrocerias já existentes no diesel. A gente fez questão que fosse muito fácil encarroçar, não quisemos mudar nada disso. Então, é um veículo também bastante adaptado a uma boa autonomia, uma autonomia flexível. Então, podem ser colocados de 1 a 3 pacotes de bateria, dependendo da autonomia que o cliente precisa. Ou seja, ele não precisa gastar mais e carregar mais peso se ele precisa de uma pequena autonomia. Então, um veículo também que lançamos aqui há um tempo e já temos produzido em estoque. Ao centro, a gente vê o nosso veículo mais pesado, é o S-Way. Na versão 6x2, então, nós temos a produção desse veículo que pode ser gás natural ou biometano, na potência de 460 cavalos, uma boa potência para grande parte do transporte rodoviário do Brasil. Mais que 60% do transporte no Brasil é 6x2 na faixa dessa potência. Então, a gente entende que atende muito bem. Nós trabalhamos ao longo do tempo. É um veículo que hoje tem uma autonomia depende muito da carga e da situação de transporte, mas pode chegar a 700, 750 quilômetros, porque ele possui 10 tanques de gás. A gente melhorou isso também. Então, ele viabiliza, mesmo nos locais onde há uma grande distância entre os postos de abastecimento, porque a gente sabe que a estrutura, às vezes, não vem junto. Então, a gente, ao máximo que deu, melhorou o veículo para que ele pudesse atender aos clientes que precisam dessa autonomia. E aí, à direita, a gente tem o Tector, é um veículo menor, para 17 toneladas também, já com a potência de 210 cavalos. Um veículo muito bom para transportes em geral na cidade, para transporte de bebidas também, ele tem sido cotado aí por algumas empresas. Então, um veículo também para 350 quilômetros de autonomia, entendemos que é muito boa porque é interurbano, né? Ou seja, para cada missão, para cada tipo de cliente, um tipo de solução. E aqui só citando um pouquinho os investimentos, claro, nada é de graça, mas a indústria vem investindo, entende que tem mesmo que investir. Aqui algumas cifras, né, de como a gente pretende investir, porque por mais que seja uma tecnologia adaptada, a gente sempre precisa testar muito antes de lançar qualquer produto. Isso é feito. Depois fazemos testes, nem são testes, mas avaliações com clientes reais para entender como que eles enxergam essa tecnologia. Investimos muito em pós-venda e serviço. Então, lançamos uma solução, parece que é fácil, mas toda a cadeia tem que estar treinada, tem que ter peça de reposição. Então, é um ciclo bastante complexo e requer investimento. E a minha mensagem era essa. A gente sabe que a gente faz parte do problema, a gente quer ser parte da solução também. Estamos fazendo o máximo que a gente pode. Acho que tem muita sinergia com outras áreas daqui, produtor de combustível, de estrutura. E estamos aqui para colaborar também. Tá bem? Era isso. E dando prosseguimento ao nosso painel, convidamos agora o nosso terceiro painelista, Roberto Zanella, ele que é diretor técnico da Copergás. Executivo com mais de 35 anos de experiência profissional, com carreira desenvolvida notadamente na indústria de óleo e gás, formado em engenharia mecânica e pós-graduado em administração de empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado, com especialização em gestão de negócios no IBMEC e MBA corporativo na Chartered Management Institute, da Inglaterra. Atuando na Companhia Pernambucana de Gás, Copergás, desde 2022 como diretor técnico comercial, sendo responsável pela coordenação técnica e comercial das atividades de distribuição de gás canalizado.
Atuou na Vapor Energia, uma empresa de produção e geração de energia térmica a partir de biomassa, sendo responsável pelo desenvolvimento de modelo de negócios para o desenvolvimento de soluções energéticas sustentáveis para a indústria, na geração de vapor e energia elétrica. Na Companhia de Gás de São Paulo, Comgás, ocupou diversas posições ao longo de 24 anos na gestão de negócios e serviços, saúde, segurança de expansão, suprimentos, vendas e serviços aos clientes, atendimento a emergências e assistência técnica, entre outras posições, e passagem como diretor técnico na Nile Valley Gas Company, uma empresa da BG Group no Egito, como responsável pela gestão técnica e operacional do sistema de distribuição de gás natural da empresa. Obrigado, boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui representando a Copergás aqui nesse evento grandioso aqui do Espírito Santo. Então, deixa eu apresentar um pouco a Copergás, a Companhia Pernambucana de Gás, né? E eu quero trazer aqui para vocês e compartilhar algumas experiências que nós temos no mercado de GNV. Não está indo. Bom, a Copergás é uma empresa de economia mista, né, formada pelo governo do estado, parceiros privados da Mitsui e Norgás, que é uma empresa do grupo energista, diferentemente da empresa de gás aqui do estado do Espírito Santo, né, que é a ES Gás. Aqui ela é totalmente privatizada, lá é uma economia mista, tendo suas peculiaridades. Ela foi criada há 33 anos atrás, né, e atende a 33 municípios no estado, né. Temos mais de 100 mil clientes conectados à nossa malha de distribuição. Distribuímos mais de 1,5 milhão de metros cúbicos de gás por dia. Faturamos no ano de 2024 2 bilhões de reais e temos uma malha de distribuição de mais de 1.200 quilômetros no estado, né? O estado, né, como vocês podem ver, tem uma peculiaridade um pouquinho inversa do Espírito Santo, né? O nosso é alongado, de vocês é mais na vertical, mas a gente pode ver aqui pelos municípios, nós temos uma grande concentração de municípios atendidos na costa, né, onde estão as redes de transporte da Petrobras, ou antiga Petrobras, e o destaque é que nós temos alguns pontos avançados, né? Por exemplo, como Petrolina, aqui nesse extremo, e Garanhuns, que são redes locais que são atendidas por GNL, ou seja, é um gás natural liquefeito, transportado via caminhão, onde nós temos uma operação que atende segmentos diversos das duas cidades. Então faz com que a gente não aguarde todo o desenvolvimento de uma rede de gás para atingir esse polo de desenvolvimento, que são cidades importantes do estado. A Copergás, para o ciclo de 25-30, né, estabeleceu 5 pilares estratégicos, né, para o seu desenvolvimento. Então, começando pelo desenvolvimento econômico regional, focando principalmente no desenvolvimento e na expansão de redes de gás para poder realmente levar a infraestrutura para cidades e localidades que tenham essa carência para fazer o desenvolvimento industrial, econômico e social das regiões. O adensamento da infraestrutura onde ela já existe, ou seja, atender e ampliar cada vez mais a disponibilidade de gás nas localidades onde nós já estamos presentes. No pilar central, até mote aqui desta apresentação, né, falando sobre a mobilidade, nós temos aqui realmente uma presença do GNV em veículos leves bem significativa, comparativamente com os outros estados do país. E a ideia realmente aqui, como é o mote do tema, também desenvolver caminhos e soluções para os veículos pesados, principalmente ônibus e caminhões. Na linha de sustentabilidade, temos uma frente, além, lógico, do gás natural como um dos elementos fósseis que menos contribui, né, para a emissão de carbono. Temos também um projeto que é em andamento, que é o projeto biometano, que eu vou poder falar para vocês um pouquinho mais à frente. E, claro, não podia faltar para todo o setor um pilar de inovação, diversificação para a melhoria dos processos e aumento da produtividade para retorno para a sociedade. Mas passando ainda um pouquinho a Copergás em números, né, nós temos aqui o segmento industrial, onde atendemos 159 indústrias, e vocês podem ver aqui pelo portfólio, são indústrias que são dos mais variados segmentos, o que dá uma garantia de sustentabilidade para a empresa e principalmente
Por que elas estão conosco? Porque nós temos um contrato de concessão, né, que ele é bem administrado, que dá segurança para todos os nossos clientes e confiança pela transparência e pela forma como é regida a concessão no estado de Pernambuco. O segundo segmento mais importante é o veicular, né? Nós temos aqui praticamente um segmento que representa 28% do volume de gás distribuído para nós, com 129 postos e mais de 93 mil carros, né, veículos leves atuando em todo o estado de Pernambuco. E ainda, dando um zoom maior nesse ambiente, como eu falei, é uma frota de mais de 93 mil veículos leves que nós temos no estado de Pernambuco. É a quarta maior frota do Brasil. Pernambuco hoje é o segundo maior distribuidor de gás veicular no Brasil, ficando apenas atrás do estado do Rio de Janeiro, onde é um mercado altamente desenvolvido. Então, temos realmente uma representatividade desse volume. Como falei, são 29 postos espalhados em todas as localidades onde nós estamos presentes, ou seja, podemos aí com isso garantir a mobilidade. Com certeza o GNV tem uma economicidade frente à gasolina e o etanol, na faixa de 49%, 50%. Das iniciativas do Estado, é lógico, para desenvolver ainda mais esse mercado, é a isenção de IPVA, né? Nós temos um desconto de 40% no IPVA para os veículos, tornando o IPVA mais barato para os seus usuários. E é o quarto preço de GNV mais barato do Brasil. Isso ajuda a estimular a competitividade e trazendo retorno, como foi feito aqui, né, anteriormente, né, realmente um retorno para o usuário em termos de financeiros. E aqui, como é que nós estamos atuando, né? Ou seja, na mobilidade? Quais são as oportunidades que o estado de Pernambuco vem desenvolvendo? O ano passado, ficamos aí praticamente 5 meses fazendo testes com ônibus em linhas de transporte urbano metropolitano, aqueles que fazem conexões de vários municípios, uma parceria com os consórcios Conarte e Mobre Brasil, né? Fizemos testes com linhas efetivamente existentes, ou seja, com ônibus espelho a diesel para fazer o comparativo em termos de desempenho, né? Carga, ou seja, eles atuaram em horários de fluxo normal, acompanhados por outro ônibus a diesel, né? E aí nós trouxemos e encontramos ganhos importantes, né? Ou seja, ganhos econômicos, que eu vou detalhar um pouquinho mais à frente, e a questão das reduções expressivas de particulados e NOx, trazendo realmente um impacto ambiental importante. E o que vale destacar, né, que diferentemente de outras geografias, né, Colômbia, a Europa, todas essas localidades já possuem frotas de ônibus bem estabelecidas e o Brasil até hoje não tem efetivamente nenhum estado com essa frente. Mas estamos trabalhando forte com Pernambuco, né, na região metropolitana, que tem a parceria do governo do estado. Agora, com a renovação dos contratos, a nossa expectativa é que Pernambuco seja um dos primeiros estados a estabelecer realmente linhas efetivas com gás natural atuando no transporte urbano. Passar rapidamente aqui dos testes, ou seja, os testes que foram feitos com diesel e GNV, comparativamente, trouxeram uma economia de 16%, ou seja, no rendimento do ônibus a GNV, realmente foi expressivo, foi feito todo um acompanhamento para verificação de performance dos ônibus. Também fizemos toda uma análise de custo, ou seja, comparando o ônibus que roda com o ônibus da Scania, efetivamente, vimos que em todo um ciclo geral aí estimado para 10 anos de operação, apesar do ônibus de GNV ser um pouco mais caro que o diesel à época, né? Hoje já as situações estão um pouco diferentes, mas o payback do sistema é em torno de 6 anos. Ou seja, então, isso para quem tem uma concessão traz sempre aquela pergunta, mas esse caminhão, esse ônibus, como é que eu vou fazer? Como ele vai se pagar? Qual a diferença do gás natural? Então, por serem ônibus efetivamente já que nascem com motor a combustão a ciclo Otto, é uma performance diferente dos ônibus transformados. Então nós temos realmente uma boa mensagem para passar do ponto de vista também econômico, que é sempre muito importante para os concessionários. E do ponto de vista ambiental, né, nós tivemos aqui uma performance
um pouquinho pior na emissão de CO2 por causa do biodiesel, né? Ou seja, o biodiesel tem um diferencial, mas, por outro lado, o biodiesel, como foi dito aqui para o colega da Petrobras, acaba gerando um custo operacional muito maior por causa das questões das borras e a necessidade de uma manutenção contínua dos motores. Mas na parte de particulados e NOx, o desempenho foi muito maior, e na medida que, como nosso estado, a gente for introduzindo o biometano, essa diferença vai ser bem maior a favor do ônibus a biometano. Outra frente que nós estamos atuando também, em conjunto com a parceria, desculpa, Aline, mas realmente foi um trabalho que foi feito já a longa data aqui com a Scania, né? Nós temos desenvolvido parcerias com empresários locais, no caso específico, empresas de transporte e a rede Ecopostos, né? É uma rede que tem mais de 16 postos de GNV, eles possuem mais de 30 caminhões, então compraram o caminhão a gás natural realmente para comprovar e mostrar para todos os outros distribuidores de combustíveis que o caminhão a GNV tem potencialidade de substituir e com folga o caminhão a diesel. E nesse teste, esse caminhão já está praticamente há 2 meses operando lá em Pernambuco, já rodou mais de 10 mil quilômetros, né? A operação é muito mais confiável do ponto de vista de performance, ou seja, já as estimativas mostram que em poucos tempos você já tem uma economia significativa na operação do caminhão, sem contar com os aspectos de melhoria das ações ambientais que são feitas e o conforto que o motorista tem, né, para todo caminhão mais moderno que hoje já tem a tecnologia de GNV. Mas para isso funcionar, como também foi dito aqui anteriormente, né, a Copergás vem trabalhando na construção de postos de atendimento para veículos leves e pesados, né? Já temos uma rede bem constituída, né, que atende, como eu falei, são 129 postos que nós temos em todo o estado, já capaz de realmente preencher vários espaços dentro do estado, e temos ainda 3, 4 pontos para poder desenvolver postos intermediários para garantir a conexão total dentro do estado e a interligação através das BRs, né, que é outra iniciativa que nós temos em parceria aí sim com as demais distribuidoras do Nordeste, né, com um pacto assinado para que a gente realmente consiga constituir os corredores sustentáveis, fazendo com que a gente garanta a disponibilidade de gás natural para as transportadoras, para carros menores, ligando o sul e o sudeste ao nordeste. E para isso, nós já mapeamos entre BR-101 e BR-116 os pontos chaves para fazer a garantia, né, principal do deslocamento, para fazer essa conexão entre o corredor sudeste e sul com o nordeste. Então, nós já temos o traçado do interior, que são mais de 1.500 quilômetros de estradas já mapeadas, onde já temos 4 postos de abastecimento funcionando. Olhando pelo ponto de vista nordeste, permite com que a produção de Pernambuco possa chegar no porto de Pecém para fazer a exportação de frutas e principalmente, mas também olhando pelo litoral, nós já temos aqui mais de 2.500 quilômetros de rede, indo do norte, lá de Ceará, Fortaleza, até a Bahia, que é a integração que vem para aqui para fazer a conexão com o Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Para isso, fazendo toda essa conexão e permitindo e dando segurança para as empresas logísticas de que seus produtos vão chegar de norte a sul no trabalho. Um trabalho grande, árduo, mas ela é importante para fazer, para dar essa garantia para os transportadores. E por último, aqui, mas não menos importante, de fato, é a nossa ação no ambiente de descarbonização mais efetiva, né? Nós estamos aqui com uma planta, a Copergás já assinou um contrato e já estamos na fase de teste, ou seja, é um ecoparque que vai produzir até 130 mil metros cúbicos por dia, né? Essa primeira jornada de setembro até janeiro, a gente vai começar a operar com 60 mil metros cúbicos e a partir de janeiro a expectativa é que a gente já pule aí para 110, 130 mil metros cúbicos por dia, oferecendo para isso capacidade de
ofertar mais elementos para a descarbonização das indústrias, no transporte público, no transporte pesado. É uma parceria da Copergás junto com a empresa Horizon, né? E com isso nós vamos chegar praticamente a quase 8% do volume distribuído com o biometano. Então a obra de infraestrutura já está toda pronta, estamos de fato só aguardando o comissionamento da planta para que esse biometano possa chegar aos nossos clientes e também, além de ofertar o biometano, também a questão dos certificados, do Segob, que serão importantes para metas ambientais de diversas empresas. Então era isso que eu queria apresentar da Copergás. Obrigado. Receberemos agora o nosso próximo painelista, Diogo Ribeiro. Ele que é diretor da Marca Ambiental. Ele é engenheiro civil com 15 anos de experiência em gestão e valorização de resíduos. Liderou a expansão do grupo Marca Ambiental e hoje comanda o setor de energias renováveis com foco em biogás, biometano, usinas fotovoltaicas e projetos de crédito de carbono. Boa tarde pessoal. Primeiro eu queria agradecer o convite de participar aqui. Para a gente é muito importante poder falar um pouquinho do trabalho que é feito. Queria agradecer a quem está aqui. Passadas 6 horas já, estou vendo a quantidade de chopp passando aqui, então quem está aqui realmente quer ouvir, então é muito importante para a gente. Eu queria fazer uma fala muito rápida, não trouxe nem a apresentação, eu queria contar um pouquinho de quem que é a marca, principalmente nesse mês, que para a gente é muito importante, que é o mês que a gente faz 30 anos. No dia 18, sem ser outra segunda próxima, a gente faz 30 anos. A marca é uma empresa familiar, 100% capixaba, atuando com valorização de resíduos. Hoje a gente recebe qualquer tipo de resíduo. E existe um DNA ambiental e de inovação muito forte nesses 30 anos. Hoje, dentro da marca, a gente tem 14 empresas são CNPJ sem ser da marca, são 14 empresas que fazem valorização de diversos tipos de resíduo. E hoje, 30% de tudo que entra vai para reciclagem. Então, para a gente é um orgulho muito grande trazer esses números. E nosso estado, apesar de ser um estado muito pequenininho, muito estreito, como foi falado, ele é muito atuante nesse sentido de sustentabilidade, de valorização. Então, para a gente é um orgulho fazer parte disso. Além disso, a gente está presente também em outros 3 estados, com 9 unidades no total, tentando levar um pouquinho do que a gente constrói aqui para fora. Como a gente está aqui no painel para falar sobre energia, não tem como a gente não dar o foco ao projeto de biometano. É o grande projeto que a gente tem hoje, é a menina dos olhos. É um projeto que, toda vez que eu escuto alguém falando biometano, eu olho já para ver se estão me chamando, porque é mais ou menos isso que eu passo aqui todos os dias. E para mim é um prazer fazer parte disso. Também participar de um evento desse, que há alguns anos atrás só se falava em exploração de petróleo, de gás, e volumes, e bacia para lá, bacia para cá, e ver como que foi falado de sustentabilidade, de descarbonização, de biometano, como eu disse. Então, acho muito legal essa visão que está sendo trazida por todos, né? Então, para a gente é muito bom também fazer parte disso. Então, queria agradecer mais uma vez o convite. Guilherme, estou aqui para bater papo, então fica à vontade para fazer pergunta também. Estamos à disposição para conversar. Obrigado, pessoal. Bom, então, seguindo aí a sugestão do Diogo, nós vamos começar o nosso bate-papo. Convido agora o mediador Guilherme Barbosa, fundador da Eco 55. Ele é especialista em economia e mitigação das mudanças do clima, fundador da startup Eco 55 e produtor de conteúdo sobre os riscos e oportunidades da transição ao baixo carbono na vida das pessoas. Gostaria de convidar os painelistas para que retornem ao palco. Infelizmente, o nosso painelista, o Pedro Cáfaro, ele precisou se ausentar devido ao horário do seu voo, então ele não vai fazer parte da nossa mesa redonda. Tá bom? De fato, é um assunto absurdamente transversal na transição energética de uma maneira geral. A gente está aqui falando do gás natural, a gente está falando do biometano, a gente está falando da indústria de uma maneira geral, que precisa participar disso ativamente, acreditar que essa transição está acontecendo e também reforçar o que o Diogo falou sobre a presença da agenda no evento de óleo e gás. Assim, eu venho nos últimos 3 anos, eu sou palestrante, painelista aqui do evento. Há 2 anos atrás eu fiz uma palestra sobre o que era escopo 1, 2 e 3 e ninguém entendia absolutamente nada.
Era assustador assim, olhar para as pessoas e dizer, cara, como é que mede carbono, como é que é isso? Para a gente chegar à perspectiva de todas as apresentações aqui, tá falando em metas de descarbonização, em transição energética na prática. Então, também agradecer o convite de estar aqui participando com vocês. Eu vou começar primeiro com as damas, tá? Até porque a indústria faz parte disso. A gente observa que hoje não só há o interesse publicitário de mostrar a evolução do uso do combustível, do gás nos equipamentos pesados, né? 2 anos atrás, quando você queria comprar um caminhão, se falava que era gás, o vendedor não queria nem te atender, porque é um lead time diferente, atrapalha a indústria, o fluxo de construção. Como é que isso você está vendo dentro da Iveco hoje? Assim, quando é que você viu que isso deixou de ser um problema e passou a ser, dentro da fábrica, uma vertical de fato de negócio? Primeiro, eu concordo com o que você disse. Eu acho que o cliente também tinha muitas questões, ainda tem algumas. Acho que segurança do veículo não mais, acho que já está muito claro. Mas ele quer saber se o custo operacional vale a pena. A gente viu um exemplo hoje de 16%, concordo, é mais ou menos o que a gente fala. Ele quer saber qual vai ser o valor de revenda e aí a gente tem uma questão que a gente precisa de mais tempo para entender como que vai ser isso. Acho que os primeiros veículos estão ainda numa fase de serem vendidos e aí a gente vai entender como vai ser o valor de revenda. Mas dentro da Iveco, gás já assim, eu tenho colegas que trabalham especificamente na área de sustentáveis na engenharia, que trabalham há mais de 20 anos com isso, vieram da Europa, estão aqui. Então já é algo que já está bem sacramentado. O veículo é produzido na linha normal e tem alguns componentes ali adicionados. O S-Way, que é o mais pesado, é produzido no Brasil, o Tector na Argentina, e sofre algumas adaptações brasileiras aqui. Normal, um veículo como o outro, né? Então, acho que já está todo mundo muito consciente de que precisamos ter, né? Inclusive, falando de gás, a Iveco usa o gás natural, está buscando biometano para algumas soluções, enfim. Não só nos nossos produtos, mas na nossa fábrica também. Então, já está no core. Acho que de agora em diante é mesmo vender cada vez mais, populacionar, até para responder essas perguntas e facilitar. Quanto mais veículos tiverem, melhor vai ser o valor de revenda, né? Isso que eu digo para os clientes. Hoje a gente não tem uma resposta concreta, mas a partir do momento que nós aqui estivermos juntos, com infraestrutura, com combustível, com o veículo, o valor de revenda tende a ser até melhor do que o diesel. Não tem por que não ser, né? Mas precisamos unir forças. É isso que... O começo é difícil, né? Mas todo mundo está fazendo a sua parte, a gente tem visto. O longo prazo ele ainda é um pouco complicado a gente prever o que vai acontecer de fato com a transição, mas no curto prazo o dono também quer saber, Roberto, onde é que ele vai abastecer o posto, né? E, assim, as autonomias precisam ser grandes, precisam acompanhar o nosso sistema de distribuição no Brasil. E é com muito bons olhos que eu vejo, assim, até por curiosidade, como é que isso já se desenha lá do Nordeste, tanto internalizado quanto mais pelo litoral, e como é que isso pode ser um fluxo de desenvolvimento. Você percebe esse crescimento já, Roberto, assim, da intenção de ter busca, de gente querer botar posto de gasolina, de combustível, principalmente lá na região do Pernambuco, onde é que você trabalha? Porque é interessante você ver a internalização do gás, como é que ele vai funcionando, né? Então, como é que é essa perspectiva aqui no curto prazo para quem quer comprar um caminhão a gás? É realmente como até um pouco que a Aline falou, né? Ou seja, a gente tem nesse papel a distribuidora, né? E junto com os atores demais fazer essa união de forças. Nós precisamos garantir que a gente seja parte da solução. Não é só eu disponibilizar o gás, eu preciso ter essa parceria com a montadora, eu preciso que ela tenha, que são as barreiras que a própria Aline colocou aqui. Como é que eu mostro que concessionária local tem mão de obra, tem atendimento, vai ter peça, vai ter disponibilidade para atender a demanda, porque, de fato, um caminhão parado, né? Um ônibus parado, a gente viu aqui, aconteceu em São Paulo, quebrou um vidro, o ônibus fica parado 3, 4 dias. Então, a mesma coisa para o empresário. Então, conforme a gente for atuando desta forma, objetiva, ampliando a malha de distribuição, de atendimento aos postos, essa vai ser uma tônica que vai ajudar, inclusive, a resolver esse problema da revenda. Porque a gente sabe que ônibus e caminhões,
eles têm, dependendo por ou contratos de concessões ou contratos de prestação de serviço, ele tem uma frota que para atender um cliente tem que ter no máximo 5, 10 anos. E depois ele tem que ir para outra localidade. Se você nessa outra localidade já tiver posto de abastecimento, é muito mais fácil uma prefeitura adotar um ônibus para um outro operador logística realmente receber esse caminhão. E até fazendo, né, eu falei aqui muito de algumas iniciativas de Pernambuco, da Copergás, mas aqui, né, a gente vê aqui junto com a S-Gás. Um programa como é feito aqui do ES Mais Gás, ou seja, que desenvolve essa plataforma através de ações governamentais também, vão impulsionar isso e vão quebrando as barreiras. São barreiras, a gente sabe que os operadores estão acostumados a trabalhar com ônibus a diesel e você tem que vencer. Mas você levando um conjunto de soluções, e é por isso que a gente tem que trabalhar muito integrado, independente do ônibus, da marca, mas a solução conjunta é desenvolver o mercado. E aí ele vai crescendo naturalmente. E aí desenvolver o mercado, a gente tem o biometano chegando no Espírito Santo, assim, Diogo. O panorama geral é de muito otimismo, porque a gente tem um sistema muito bem representado aqui pela S-Gás aqui no Espírito Santo. Falamos da mesma molécula, então a gente não tem muita dificuldade química com relação a isso. As etapas de integração do sistema também estão perto de se resolver. Qual é a perspectiva da gente ter biometano na rede no Espírito Santo, Diogo? Perfeito. Antes de eu responder sua pergunta, eu queria reforçar o que foi falado, inclusive na sua pergunta, né? Quando a gente olha para 2014, foi a primeira vez que a gente começou a namorar o biometano. Na época a gente não acreditava nisso. E olha que a gente é para frente com questões de inovação. Mas na época era impossível você imaginar pegar o gás do lixo e injetar na rede de distribuição, que por acaso e por grande sorte nossa passa na portaria da marca. Então era inimaginável. Mas com técnica, com conteúdo, você consegue provar que isso não tem prejuízo nenhum e na verdade é benefício, né? Você acabou de falar aqui, né? A molécula é a mesma. Quimicamente é a mesma molécula e tem uma vantagem ambiental muito grande. A questão de vencer também essas barreiras, esses preconceitos, eu acho que parte muito do exemplo, né? Foi o que a Aline falou. A gente, para dar o exemplo, no nosso caso, a gente colocou 2 caminhões lá. Minha planta nem está pronta ainda. A planta está em construção, vai ficar pronta no final do ano, início do ano que vem. Mesmo assim, eu já botei o caminhão, a gente já está fazendo propaganda, já está dizendo. E assim, tem muito mais caminhão para comprar, mas eu estou fazendo a minha parte de convencimento. Quando eu converso com alguns amigos que têm transportadoras, e aí eu vou perguntar, cara, qual que é a dificuldade? Aí o que eles falam é isso, né? Cara, eu faço transporte de longa distância. Eu tenho medo de não ter onde abastecer no meio do caminho. A revenda é um argumento muito difícil de ganhar, mas a gente tem visto algumas linhas de financiamento específicas para esse tipo de projeto. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, tem o Fundo de Descarbonização, que vai começar com 500 milhões de reais, que é para investir em projetos de descarbonização. Então, às vezes, o ganho que você tem no tipo de recurso, no prazo do recurso, pode compensar um CAPEX. Do custo médio ponderado de capital, né? Você reduz o custo médio de capital, você estimula com que isso aconteça. Perfeito. E o custo operacional, a gente já viu, foi apresentado aqui, e assim, com a disparidade do preço do diesel e do gás, todo mundo sabe que você tem uma economia muito grande. Então, e aí, assim, a nossa provocação é trazer biometano para alimentar esse pessoal que está acelerando, está incentivando, está pronto para distribuir, que a S-Gás está assim, fazendo tudo e mais um pouco para que tenha essa segurança de infraestrutura, de distribuição. Então, o nosso papel é acelerar investimentos. A nossa planta nem está pronta, a gente já está conversando de ampliação, de instalar em outros locais. Então, acho que é mais ou menos isso. Eu não sei se eu respondi essa pergunta, eu dei tanta volta aqui. Não, está respondido, mas assim, o importante agora também é a gente chegar lá nos caminhões novamente. Assim, de certa forma, é importante reforçar, principalmente para o público que está mais leigo, que a gente está falando de um combustível importante para a transição, que a eletrificação agora é legal também, mas a gente depende de componentes chineses e pegar, por exemplo, recurso de um fundo soberano que está no fundo de descarbonização para comprar uma frota chinesa de ônibus. Não faz o menor sentido sobre vários aspectos. Então, a transição energética da mobilidade brasileira ela vai ter um outro ritmo. Ele tem um ritmo diferente do que a gente está vendo no mundo. Porque a gente começa a ver muita eletrificação, começa a ficar todo mundo apavorado que tem que comprar bateria. Mas não é por aí o caminho. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem esse mix que vocês oferecem, né? Do last mile ser elétrico, né? do long range ainda precisar do diesel. Mas para vocês estarem investindo, tem essa perspectiva de aumento, concorda? É isso que está vindo por aí. Sem dúvida, a gente vê um futuro muito longo ainda com o uso do gás. Na verdade, eu acho que em alguns lugares a gente vai... É muito difícil pensar muito longo prazo.
Mas tem lugares que não tem mesmo por que utilizar o elétrico. A vocação daquele local é produzir biometano. Por que eu vou fazer elétrico? Não faz sentido algum. Mas mesmo para todos, assim, no Brasil, a gente enxerga o biometano ou o gás natural como a solução do momento. Veja, com biometano você consegue reduzir CO2 mais de 90%. Dependendo de como for feito, até mais de 100%, em alguns casos específicos. Então, é uma solução que, não tem o que dizer, é fantástico, né? Você utilizar do resíduo do agro, de coleta de lixo e produzir algo que vai abastecer seu veículo. O agro entrando com o biogás deles também no sistema vai ajudar a acelerar esse processo. Eu estou com um veículo para vou colocar numa usina. Felicíssimos, porque o custo de operação não diminui 15, é 30, pelo menos. Então eles estão rindo à toa, lógico, né? Imagina, ele produz o próprio combustível dele, então, fantástico. E uma perspectiva de médio, quando a gente vai avaliar um ativo, vou comprar um caminhão, qual vai ser o valor da revenda lá na frente, a gente quer saber se vai ter gás natural ou se ainda vai ser a dinâmica energética lá na frente. O que você tem a acrescentar nessa discussão? Daqui a 10 anos, quando ele vender, vai ter mais posto de combustível, vai ter mais frota. Qual é a perspectiva no longo prazo? É inevitável. Hoje você já tem uma cadeia de revendedores de líquidos normais, gasolina e etanol, muito espalhada em todas as localidades. Então, na medida que a gente conseguir realmente vencer essa inércia inicial, né, todos os postos vão. A gente viu lá pela foto de Pernambuco, né? Nós temos uma concentração muito grande, para 90 mil veículos, nós temos uma rede de postos muito satisfatória, ou seja, nós tínhamos antigamente filas para atendimento dos veículos, hoje não, hoje você já tem uma operação recorrente, normal, como de um abastecimento de um veículo de líquido, etanol ou gasolina. Então, esse é o grande papel, que nós temos que garantir de fato que essa infraestrutura vai estar presente e de forma dinâmica. Então, garantindo, escolhendo os postos, escolhendo as suas localidades, dando e trabalhando que eles tenham uma infraestrutura adequada para que o abastecimento seja rápido, não seja lento, bicos de alta vazão, né? Preços competitivos, a hora que chegar o biometano, colocar esse diferencial para realmente quem quer ter esse diferencial. Então, o mercado ele vai criando uma dinâmica. Tem uma inércia, né? Nós estamos trabalhando para quebrar essa inércia em todos os estados do Brasil, mas é o caminho, né? Eu acho que ele vai ser como a Aline falou, vai ser o combustível e o meio por um bom período, até que de fato a gente consiga ampliar, ter infraestrutura suficiente para a eletrificação, e nós vamos estar convivendo ainda talvez com remanescentes do diesel, alguma coisa do GNV e o elétrico. Então, é um elemento a mais para garantir que a gente vai estar olhando do ponto de vista ambiental, como foi o gráfico da Aline, né? Que, ou seja, o transporte rodoviário tem um peso significativo nas emissões, e a gente vai contribuir para melhorar esse cenário. A inércia vem com algumas barreiras, né? Que é entrar você com a inovação tão grande de querer fomentar, começou com a ideia de 20 anos atrás, mas que vão se materializando e começa com queimando, depois virando energia elétrica, aí você bate no teto da legislação, aí você tem que arrumar outra coisa para fazer com aquilo. Como é que essa história assim, se desenha para você e como é que você vê daqui para frente, até mesmo da marca assim, em volume? Quanto é que a gente pode representar de biometano aí nos próximos anos aqui, em volume para o Espírito Santo, diante de uma indústria que precisa desse gás como elemento de descarbonização no curto prazo também? Esse cenário é a realidade de qualquer empresário brasileiro, né? A gente tem que saber rebolar no meio dessas mudanças que tem, e principalmente no setor energético como um todo, elétrico, combustíveis. A legislação muda o tempo todo e pode mudar a direção do vento, então é importante que a gente esteja... Pode mudar para pior também? Com certeza pode ser para pior. A gente vive cenários aí que a gente todo dia dorme e acorda desesperado para ver se mudou alguma coisa. Então, assim, a gente tem que saber lidar com isso. Quanto a perspectivas, eu sou muito otimista com isso. Eu acho que é por isso que a gente tem esse DNA inovador, porque muitas vezes algo que parecia um absurdo, o gás do lixo dentro de rede, pode ser uma grande realidade para o momento. Pode ser que o biometano não seja mais uma realidade, pode ser que o elétrico hoje, que está tão falado, não seja mais realidade, pode surgir um combustível que não foi inventado.
Então, eu acho que faz parte do processo a gente sempre estar buscando essas melhores soluções, né? Ultimamente a gente tem falado muito termo. Hoje o Rafael esteve comigo num painel e ele falou, né? Não existe uma bala de prata. Eu estou aqui defendendo o biometano, mas eu também produzo energia elétrica a partir de gás, a partir de fotovoltaico. Então, assim, é importante você ter opção. A Aline comentou, né? Às vezes o elétrico é muito bom para a cidade, às vezes não é bom para a área rural, para longa distância. Às vezes você tem um agro muito forte. Você me perguntou uma informação, o potencial de biometano no Brasil é gigantesco. Mas todo mundo vai conseguir acessar isso? Uma fazenda pequena que vai estar muito no interior, vai conseguir distribuir esse gás? Vai ter infraestrutura? Então, ou vai ter recebimento de lixo suficiente para gerar o que vai ter precisar de demanda lá na frente? Exatamente. O aterro sanitário, inclusive, ele está muito na frente nos volumes de biometano por ter essa concentração maior perto dos centros de consumo e distribuição. Mas sim, pode surgir coisa nova o tempo todo e a gente tem que estar pronto para isso. E eu acho que esse tipo de evento aqui é exatamente para isso. Ouvir a Petrobras falando esse tanto de solução, CCUS, assuntos que eu estudava e achava que nunca ia acontecer. Hoje eu escuto a Petrobras comentando. Então acho que a importância da gente estar aqui é exatamente essa. Eu acho que o recado que a Iveco passa também de ser, eu adorei, o multi-energia, né? A gente não pode apostar todas as fichas numa única fonte de energia, né? A gente tem que trabalhar com que isso aconteça de uma forma bem transversal, que permita... Hoje os caminhões da Iveco saem com biometano, biogás, também com diesel, ou eles são simplesmente monocombustíveis? Não, eles são hoje na América Latina monocombustíveis, então no caso do gás pode ser um dos dois, mas é gás. Não vou dar spoiler, mas a gente também está trabalhando num projeto multi, aí sim 2 tipos de combustível aqui, e na Europa já existe 2 tipos de combustível, né? Então na Europa você pode, por exemplo, ter o gás ou você ter o gás liquefeito no mesmo tipo de veículo. No mesmo veículo você tem os 2 equipamentos e você abastece como quer. Então a gente também vai trazer em breve, talvez da COP30, alguma coisa nesse sentido também para dar ainda mais flexibilidade para o cliente decidir o que ele precisa em cada momento. Inclusive selecionar, hoje eu quero com esse combustível, hoje eu quero dirigir com esse. Pensando muito na autonomia e no custo operacional, que eu volto a falar. É algo que a gente ouve todo dia, todo cliente falando. Todo mundo quer ser sustentável, todo mundo está nessa, mas ninguém quer pagar mais. Pois é, a Roberto. Verdade é essa. Pois é, Roberto. Até da sua apresentação, na sua planilha, eu falei, cara, essa conta sua de carbono mais com gás aqui até assustou, porque não é essa a perspectiva de fato que a gente tem. O gás ele é mais eficiente de energia, né, no sentido energético da coisa do que o diesel, então ele acaba fornecendo um pouco mais. Mas me chamou a atenção que a gente também não deve botar só a conta carbono na história, né? A gente está falando de evolução tecnológica do nosso parque de construção de equipamentos, a gente está falando de material particulado que é menor, a gente está falando de eficiência de um item que a gente já tem em abundância também. Eu queria que você falasse um pouco desse jogo de narrativas que a gente vai ter que trabalhar daqui para frente para a gente concluir assim, nossa caminhada aqui, que a gente vai ter que lidar para realmente colocar o gás como um grande instrumento de transição e de descarbonização da nossa sociedade. Não, claro, a questão a gente tem que trabalhar muito forte, lógico, que o gás natural é o entre os fósseis, o menos poluente, né? Trabalhar essa entrada do biometano, ou seja, a entrada do biometano como um processo de descarbonização, ele é essencial, né? Para que você leve isso para um estágio, de fato, diferente do que nós temos hoje. Então, o biometano entrando no abastecimento de ônibus e caminhões faz com que as emissões de CO2 caiam lá 90%. Você tem nesses veículos essa qualidade de diminuir a emissão dos particulados, o NOx, mas tem outro aspecto também do próprio ônibus e caminhão a gás, o nível de ruído, trepidação, ou seja, o nível de ruído de um veículo a gás hoje, não vou exagerar, não é quase que nenhum elétrico, mas ele é imperceptível comparado realmente com um veículo de diesel. Então você traz esse outro benefício para a sociedade. Então, são os atributos que nós vamos estar desenvolvendo, e aí de novo volta o mantra, né? Nós temos que trabalhar todos em conjunto para valorizar essa situação, destacar, mostrar que é um caminho que está se iniciando e não é à toa. Você vê Iveco, você vê a Scania, você vê a Volkswagen, todo mundo trazendo realmente as suas ofertas em diferentes estágios de evolução, mas entrando para esse mercado, ou seja, é um mercado da transição, como a gente fala, o gás natural. A gente até
tem conversado às vezes, o gás natural não sei se vai ser de tão transição, não. Talvez ele seja o outro elemento, porque nós nunca vamos chegar num definitivo, nunca será um único energético que vai estar atendendo todo mundo. E pegando o gancho da própria linha, ou seja, a gente já tem uma cultura de veículos flex, né? Então, ou seja, daqui a pouco o gás, com o diesel, isso vai ser internalizado de uma forma bem mais fácil, porque a indústria está olhando para isso, os clientes estão exigindo essa descarbonização, começam a ser projetos diferenciados, nós estávamos falando um pouquinho antes, né? Ontem estava no Rio de Janeiro, a L'Oréal falando de todo o seu esforço para ter toda a sua frota de distribuição a biometano. Então, isso começa a gerar valor agregado, um diferencial que será cobrado de todos nós como sociedade e do próprio ente público, né? Porque é uma necessidade, uma demanda mundial, global. Existem 3 grandes aceleradores da agenda. O primeiro é o risco reputacional, que é isso, o cliente está querendo correr atrás que a coisa aconteça. O segundo são os incentivos de curto prazo, um fundo de descarbonização, uma isenção tributária, alguma coisa assim. E o terceiro, infelizmente, são os eventos climáticos extremos, que também vão acelerar essa agenda de uma forma geral. Mas para concluir, o Diogo, o Roberto falou bem que está precisando ligar o biometano na rede. A gente vai ter isso quando? Como eu disse, final do ano a gente está com a usina pronta, já instalada. A gente tem uma parte burocrática para ser vencida de autorização, até porque você está falando de uma rede que vai distribuir para grandes indústrias e residências. Mas iniciozinho do ano que vem a gente já está injetando, a gente vai fazer um eventão para divulgar isso, com certeza. Como foi quando a gente assinou o contrato, a gente já tem um contrato assinado de fornecimento com a S-Gás. E aí reforça essa parceria que existe aqui no Espírito Santo e com a S-Gás, o Grupo Energisa. É o que faz isso acontecer. São as iniciativas individuais e as coletivas também que reforçam isso. Então, te dando uma data, iniciozinho de 2026 a gente está inaugurando. Festa de final de ano vai ser por conta da marca esse ano, pessoal. Então, pessoal, final de 26, né? Então esse ano a gente vai ter que rachar. Já vendeu o gás. Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos pelo painel, aos panelistas e espero que vocês tenham curtido e que curtam o restante do evento. Obrigado, pessoal. Obrigado.